Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Que seja assim incrível, que você veja a glória de Deus e verá. Dê passos de fé, ouça a voz do Espírito. O que ele está dizendo? Alinha. Dê a resposta certa, porque é tempo de restauração. Ontem eu li essa escritura e é muito importante trazê-la de volta. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio, a crise, e foi uma crise severa, que durou 3 anos. Ou seja, não se resolveu do nada. Às vezes eu encontro pessoas que estão acreditando numa mentira, que algo vai se resolver do nada, sem que reparações aconteçam, decisões sejam tomadas. Não, as mudanças, elas são provocadas. Mudanças não acontecem do nada. Nós provocamos, nós tomamos decisões. Então, essa fome durava, essa crise que estava trazendo miséria, ela durou 3 anos. E Davi foi consultar o Senhor, perguntar para Deus. Por quê, né? Por que, Senhor? Essa fome, essa miséria, o que está acontecendo? E aí o Senhor responde: a fome veio por causa de Saul. Mas o Saul, já tinha morrido há muito tempo. Tá vendo? Presta atenção. Mas ele era a liderança ali. Ele quebrou princípios importantes. Ele passou por cima de uma aliança que Josué tinha feito lá no início, na conquista da terra, e que foi um engano, mas a aliança foi feita. É isso que me chama atenção, sabe? Eu presto muito atenção nisso. Os gibeonitas, eles mentiram, eles enganaram. É só, sei lá, ler o texto. E a Bíblia fala que Josué não consultou o Senhor para fazer aquela aliança. Ele não consultou, mas ele fez. Ele fez, ele acreditou na história dos gibeonitas. Ele acreditou, né? Foi com uma boa fé, mas ele não estava ali para tirar as conclusões dele. Ele tinha que ter consultado o Senhor, tanto que a Bíblia diz que ele fez uma aliança com os gibeonitas sem consultar o Senhor. E logo ele já descobriu que eles moravam ali perto, que fazia parte do povo que tinha que ser destruído. Mas esse povo creu tanto que aquela terra tinha sido dada pelo Senhor para Israel, que mentiu, encenou e tentou passar, e conseguiu passar. E uma aliança foi feita. Muito bem. A partir daí, Israel não podia mais destruir com os gibeonitas. E eles iam poder viver no meio deles. Bom, os anos passam. Quanto tempo, não é? A história está indo. Aí vem o primeiro rei, né? O povo agora pede um rei, aquela história toda, e Saul é levantado. E Saul foi esse sujeito que se importava mais com ele
e fazia o que dava na cabeça dele. E ele, ao invés de obedecer a Deus, ele não obedeceu. Eu costumo dizer que Saul foi esse tipo de gente, que o que ele tinha que fazer, ele não fazia. O que não era para fazer é o que ele fazia. Então era para ele exterminar com os amalequitas. Ele não exterminou, mas tentou exterminar com os gibeonitas, que não era para ele tentar, não era para ele tocar nos gibeonitas. Tinha uma aliança que Israel tinha feito por intermédio de Josué. Mas, sabe essa cabeça? Ah, faz muito tempo. Ah, não é bem assim. Esse tipo de gente que sabe, mas precisa saber que sabe. Que acha que conhece a palavra, mas, na verdade, não acredita na verdade. E aí passa por cima do que jamais poderia passar. Mas agora, olha a seriedade disso aqui. Se você quebra um princípio, o princípio vai te quebrar. Não, assim, pode demorar, não importa o tempo. Aquela colheita vai voltar. Pois olha aqui, ó. A colheita aqui, ó. Saul já tinha morrido, mas a terra agora estava respondendo à natureza com seca. Não chovia. E uma miséria. E Davi vai, Senhor, o que é isso? Ele não estava entendendo. E o Senhor fala para ele. É por causa, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária por terem matado os gibeonitas. Aí, olha só, os gibeonitas não eram israelitas. Qualquer um, talvez foi a cabeça do Saul. Ah, esse povo não é nosso povo. Esse povo é um intruso aqui. Não, essa aliança, não, Deus não vai ligar com isso aí, não. Ah, mas ele liga. Ele liga. O Paulo falou para Timóteo, seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Você assumiu algo? Cumpra. Você deu sua palavra? Cumpra. Você assinou? Cumpra. Você fez uma aliança? Respeita. Você tem uma palavra empenhada? Você não pode recuar. O povo de Deus tem palavra. O povo de Deus honra as alianças, honra princípios. O povo de Deus não se rebela contra a verdade. O povo de Deus é fiel, é leal, tem honestidade intelectual. O povo de Deus assume responsabilidade. O povo de Deus não passa por cima da verdade. Não passa. Maldição sem causa não pega. Ainda a Bíblia fala isso aqui, ó. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz. Assim, a maldição, sem motivo justo, não pega. Maldição sem motivo justo não pega. Mas se tem um motivo, você planta. A Bíblia diz, planta vento, colhe tempestade. Pode demorar. Mas o que você plantou um dia, a colheita vai vir. E o que é pior, Saul já tinha morrido. A colheita, a fatura veio para quem? Para filhos e netos. Afetou a descendência dele. E não teve jeito, aquela fome não foi embora, aquela miséria não foi embora, enquanto Davi não reparou o dano que Saul causou aos gibeonitas. Não teve jeito. E ele teve que entregar 7 dos descendentes de Saul.
para serem executados. Que coisa terrível. E aí é onde você lembra, deve lembrar da passagem, né, da Rispa, que era concubina de Saul, 2 dos filhos dela foram executados. E mais os filhos da Merabe. É triste. Você imagina o sofrimento dessas pessoas. O sofrimento dessas mães. Né? Dá para você ver o sofrimento da Rispa. Ali por meses, vigiando aqueles corpos para que animais não devorassem. Imagina, aquilo foi tão forte que mexeu com Davi. Então, nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Tem um princípio que é da semeadura e colheita. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher. Gente, esse tipo de palavra, eu sei que tem gente que não... eu não quero ouvir isso, mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está vivendo alguma situação aí, quantos anos eu estou lidando com pessoas. Gente que estava numa crise financeira que não se resolvia por nada. Mas por quê? Porque lá atrás, eu tenho várias histórias que eu poderia contar para você. Lesou uma pessoa, roubou, nunca reparou, nunca confessou. Eu me lembro de um caso, aliás, tem mais, mas esse caso específico, a pessoa roubou, deixou a culpa cair numa outra pessoa e foi vivendo a vida dela. Ela traiu uma miséria e doenças. Miséria e doenças. E aí um dia, ouvindo um culto pela transmissão, que inclusive eu estava pregando essa palavra, ela disse que foi um descortinar, porque ela vinha clamando a Deus. Senhor, por quê? É uma miséria, nada vai na minha vida e eu estou sempre doente. E aí ela disse que naquele dia o Espírito Santo trouxe tudo que ela tinha feito, as mentiras, isso já tinha acontecido há 18 anos. Fazia 18 anos. E ela disse que durante aqueles 18 anos, ela tentou tudo, negócios que faliram, empregos, uma miséria a vida dela, e sempre doente, tanto que ela parecia ser mais velha do que ela era, porque ela vivia doente, esgotadíssima, e ela disse que naquele dia o Senhor fez ela lembrar da culpa que ela lançou sobre outra pessoa, ela deixou que aquela pessoa fosse levada para a delegacia, ela deixou que tudo aquilo, ela disse que o Senhor foi trazendo os horrores. Ela sustentou mentiras, sendo que foi ela que roubou, ela mentiu. Ela disse que ela trapaceou e não teve jeito. Ela teve que voltar, confessar, pedir perdão e ainda se comprometeu a restituir. E ela foi perdoada, a pessoa perdoou, né, a pessoa que foi roubada, mas a que levou a culpa estava tão ferida, mas olhou nos olhos dela, porque ela viajou para ir até essa pessoa. E a pessoa disse que muito ferida olhou para ela e falou, você sabe o que você me causou? A vergonha que eu passei. Eu jurei para as pessoas que eu não tinha feito. E as pessoas me acusando. Mas eu pedi a Deus que Ele me justificasse, ainda que demorasse, que Ele sabia que eu não tinha feito. E ela falou, eu estava, olha o que ela disse, a mulher contou, que a pessoa falou para ela, eu estava esperando por isso. Porque isso nunca, eu ainda não tinha sido curada.
Esse passado tem me assombrado, porque eu passei muita vergonha. Então, abra o leque. Talvez você está tentando viver a sua vida sem confessar, sem reparar, sem restituir. Você está tentando viver a sua vida como se nada tivesse acontecido. Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu pedi perdão para Deus. Sim, e Deus perdoa. Mas talvez você nunca reparou aquela pessoa. Você nunca pediu perdão para ela e confessou. Por causa da imagem, o que as pessoas vão pensar, por causa do orgulho. Talvez você mentiu, você lesou, você trapaceou, você roubou, não sei. Você traiu alguém. Não adianta. Pode passar o tempo que for. Não vai ficar assim. Eu lembro de alguém que ele usou o cartão de crédito de uma outra pessoa e pediu, e a pessoa, naquela boa fé, emprestou e depois não pagou, passou a fugir da pessoa. E aí, quando ela consegue, né, a pessoa que emprestou o cartão de crédito consegue falar com ela, ela ofendeu, bateu o telefone na cara da pessoa, ofendeu e falou, você me emprestou porque você quis. Olha a desonestidade dessa pessoa, a falta de temor. Meu querido, mas pegou problemas. Tudo secou. Tudo secou. Sabe quando seca? O chicote é para o cavalo. O freio para o jumento. E a vara para as costas do tolo. Tem gente que está apanhando feio. Porque feriu corações, nunca pediu perdão, traiu, enganou, lesou, trapaceou. Escuta, abre o leque. Eu não sei. O que você... Talvez você fez algo que você nunca foi lá olhar nos olhos daquela pessoa e repará-la. Pedir perdão para ela. Confessar. Sabe, eu vi tantas, ao longo da minha vida, isso acontecer e foi lindo. A pessoa que recebeu, foi ali, né, pediu perdão, a outra perdoou dívida, ainda abençoou, né? Saiu com as mãos, ainda com as mãos cheias, com paz, com alegria, com bênçãos. É o que a Bíblia fala, né? Rasga o coração e não as vestes, humilha. Porque o Senhor vai ter misericórdia de você e, ao invés de castigo, ainda passa e deixa uma bênção. Tudo que nós temos que fazer é reconhecer que não dá para viver uma grande vida fingindo que nada aconteceu. Eu posso me humilhar diante de Deus, me arrependo, mas isso não me isenta de ir até aquela pessoa e pedir perdão para ela. Aí, se ela não quiser, aí é outra história, é com ela, mas você se humilhou, reparou. Será que não é hora de você parar e dar uma olhada aí? Talvez a resposta para tanto travamento são situações que nunca foram lidadas. Nunca. Perdão que você nunca pediu. Reconhecer o erro. Reparar. Nunca.
não faz muito tempo, um homem que abandonou a família dele e já estava com mais 2 ou 3 filhos com a amante. Um dos filhos ele teve, inclusive, casado. E filho doente, miséria. E foi ouvindo esse programa que ele entendeu que ele tinha que pedir perdão para a esposa, né, que ele tinha abandonado, e para os filhos. E ele foi lá pedir perdão para eles e reconhecer o quanto ele foi um aventureiro, inconsequente, imaturo, irresponsável. Ele disse que desabou em lágrimas. Desabou. Ele disse: hoje eu vivo um tormento. Eu não sou feliz. Meus filhos vivem doentes. A doença tem reinado na minha casa. A miséria tem estado ali. Mas hoje, agora, eu tomei consciência da minha inconsequência. Inclusive, ele disse, eu usei essa frase, bispo, que você sempre fala. Nós somos livres para fazer escolhas, mas escravos das consequências. Ouça Deus, em nome de Jesus. Talvez você está aí apanhando da vida e o Senhor está dizendo, se humilha, vamos reparar, vamos alinhar as coisas, toma consciência, não passa mais por cima, não tenta ir vivendo a sua vida como que assim, fingindo que nada aconteceu, porque isso não vai funcionar. Sabe, Deus espera essa atitude de nós, de humildade, de quebrantamento, de submissão a Ele. Quando Davi viu que aquilo não se resolvia, que não era natural, não era uma crise natural. Aquilo não era natural. Ele entendeu que era algo sobrenatural, que era algo espiritual, que não ia se resolver de outra maneira, senão de forma espiritual. E, obviamente, tomando as devidas, atitudes, ele foi perguntar para Deus, Deus mostrou para ele. Uma aliança foi quebrada. Precisa ser feita uma reparação. E quando aquela reparação foi feita, a crise cessou. Só que para a reparação ser feita, é isso que você tem que pensar. 7 dos descendentes de Saul tiveram que ser entregues para os gibeonitas e foram executados. Ou seja, tudo que Saul fez, a fatura veio para filhos e netos. Porque isso é Bíblia. O que você planta, você vai colher. As guerras que você não vence, seus filhos terão que lutar. A porta que você abre vai afetar seus descendentes. Gente, isso é Bíblia. A porta que você abre afeta seus descendentes. Quando o Davi abriu aquela porta de adultério, matou Urias, entrou um demônio de imoralidade, morte na casa dele, que foram anos de rebelião. Então, nós precisamos levar a sério a palavra de Deus. Tudo que Paulo disse, que tudo que foi escrito para nos ensinar. Está aqui como exemplo, para nos alinhar, para que a gente não viva essa vida aí, bagunçada, atropelando tudo, ignorando que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. O diabo só mata, rouba e destrói. Ele é o pai da mentira, ele enganou desde o princípio e tem gente vivendo enganada. Faz a despeito de Deus, se rebela contra Deus, faz o que dá na cabeça e não pensa nas consequências.
Mas as consequências, elas virão. E nós precisamos parar e dar atenção ao que o Espírito Santo está falando. Em nome de Jesus, ouça Deus. Se aproxime dele, ele vai se aproximar de você. Peça a direção do Espírito Santo e ele vai te revelar, ele vai te mostrar, ele vai trazer, ele vai fazer com que isso suba, né? Porque talvez tem coisas que estão tão bem guardadas que chegou a hora de vir para a superfície. Coisas que você não lidou e que Deus está dizendo é hora de lidar. E você vai ter vitória. E vou te dizer, esse é um portal. Quando o Senhor nos manda uma palavra, Ele nos dá graça para fazer tudo o que temos que fazer. Você tem graça, aproveita. E você vai sair do outro lado. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida. E peço que essa palavra tenha iluminado o entendimento de cada um, colocado temor, quebrantado profundamente os corações. E que cada um já tenha se levantado com a decisão de fazer o que o Senhor espera, de agir onde é necessário, de lidar com o que é preciso, porque o portal está aberto e é um portal de graça. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e peço que todos sejam vestidos com manto de temor. Que a palavra cale fundo nos corações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo abundância, o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas, levanta mais semeadores e onde esse programa estiver chegando, que um povo determinado, um povo de fé, que crê na verdade, esteja se movendo para a direção certa, para lidar com o que é preciso, com quebrantamento, humildade. Ó Senhor, que cada um se levante determinado a agir com temor. Temor. O temor deve nos constranger e nos levar ao alinhamento e a decisões que muitas vezes são dolorosas, difíceis, mas que vão atrair paz, alegria e vitórias para nós. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo, amém? Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Hoje Casa Firme, esse trabalho incrível. Sexta-feira o segundo jejum dos 52 dias. E assim vamos de glória em glória. Conta com a gente. É um prazer estar aqui. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.